Olá, seja muito bem-vindo à página O Novo Vendedor. Eu me chamo Yuri Oliveira. Eu atuo há 10 anos vendendo vidros e esquadria diariamente. E esse vídeo a gente vai falar sobre um tema super polêmico, que é o seguinte: todo colega vidraceiro já deve ter passado por isso. Enviar ou não as medidas do orçamento. Uma situação que provavelmente já aconteceu com o colega vidraceiro, de receber o contato do cliente, ele está por telefone ou WhatsApp, e nisso o cliente questiona: olha só, eu tenho aqui um orçamento de uma outra empresa e eu gostaria de saber se a partir dele você consegue fazer um orçamento para mim. Já tem as medidas, já tem tudo. Provavelmente já deve ter passado por isso, né? Então acompanhe o vídeo aqui que a gente vai se aprofundar mais no tema e vai dar algumas dicas finais para que você aproveite essa situação e, e se deve ou não enviar as medidas no orçamento. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que quando isso acontece, é uma baita oportunidade. Talvez o colega vidraceiro possa ver isso como: o cliente está fazendo leilão, o cliente faz isso com o concorrente, faz isso comigo, então é um cliente que eu nem quero atender. Sei lá, ao longo aí de 12 anos atendendo e conversando com colegas vidraceiros, eu já escutei uma série de barbaridades, mas eu vou ser muito franco. E espero que o colega entenda que, que o que eu vou falar aqui é algo pensando no seu sucesso, algo pensando que você chegue no patamar de faturar, lucrar aí mais de R$ 10.000 vendendo os vidros e esquadrias todo mês. Esse é o objetivo aqui da nossa página. E eu vejo uma grande oportunidade quando o cliente nos traz essa situação, porque pense comigo, a partir do momento que ele já tem um orçamento, ele já tem uma noção de preço, né, para mais, para menos, mas ele já tem ali uma média, um valor que ele vai investir. Ele já tem uma noção do material, do que mais ou menos ele quer, isso, aquilo, de correr, de abrir, cores, ele já tem mais ou menos uma noção. E ele está buscando um outro fornecedor, porque aquele que ele tem tem algum ponto ali que ele ainda não está 100% satisfeito, 100% certo que vai fechar com aquele dali. Seja por preço, seja por produto, seja por atendimento, seja o que for. Mas esses três pontos é certo. Ele já tem uma noção do preço, uma média, ele já tem uma noção do produto que ele quer e até o momento ele não fechou com ninguém. Tem alguma coisa ali ainda que falta para ele fechar, certo? Nós temos aí três pontos, então, super relevantes. E isso é uma baita oportunidade, porque se você conseguir atender a necessidade do cliente nesses três pontos, o negócio está fechado. Então o cliente já chega para você com 50% da venda feita. Diferente daquele cliente que está buscando, está pensando em fazer alguma coisa, está pensando em fazer ali uma esquadria, mas que ele não tem noção de preço, que ele não sabe muito bem o que ele quer, que, enfim, é um cliente que já está meio caminho dado. O negócio já está 50% fechado. É uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade. Então, quando acontece uma situação dessa, é importante ter isso muito bem claro para que você aproveite essa oportunidade. E não veja como um problema, algo nesse sentido, como alguns colegas eu já ouvi falar que nem gostam de atender cliente assim. Eu vou dar dois exemplos aqui de situações que já aconteceram comigo de resultado positivo. Quando o cliente enviou o orçamento, enviou ali as medidas do concorrente para que eu fizesse, a partir dali, um orçamento. Teve uma situação em que o cliente enviou para mim o orçamento do concorrente, omitindo os valores, que é muito comum, né? Ali apenas com as medidas. E tendo essa informação na mão e vendo o que a concorrência propôs, eu levantei um orçamento similar ao que a concorrência fez
mas eu também levantei outras propostas de outros produtos com valor agregado, com outras soluções para apresentar para o cliente. Então, é, é, eu vi ali uma oportunidade, porque o cliente ele já tinha mais ou menos ideia do que ele queria, mas eu sabia que cabia outras soluções, com diferenciais, com valor agregado, com outros acessórios, outros itens, uma linha diferenciada, que cabia ali também. E batata, eu fui, apresentei, ó, existe essa solução, que eu estou orçando para o senhor, mas existe essa outra opção que tem esse e esse diferencial em relação a esta. Então, ele ficou com uma pulga atrás da orelha, queria conhecer um pouco mais, porque provavelmente os outros fornecedores, os outros concorrentes não apresentaram outras soluções, e ali eu ganhei o cliente, porque de fato eu me preocupei em oferecer a melhor solução para ele. E aí fomos numa visita, conversamos e acabamos fechando o negócio. Um outro caso que aconteceu, que foi bem interessante, o cliente ele me mandou também o orçamento da concorrência, porém ali omitindo as medidas, perdão, omitindo os valores, né, essas são mais comuns, e beleza, só que ali não tinha as medidas, né? Porém, tinha ali o material que o concorrente iria fazer. Aí, não tendo as medidas, eu expliquei para o cliente que aquele material que ele enviou não tinha as medidas, não tinha as informações que eu precisava para fazer o levantamento e havia necessidade de ir ao local para aí sim tirar as medidas. Marcamos e no local tirei as medidas, apresentei para o cliente, só que como ele mandou o material da concorrência, eu vi a solução que a concorrência propôs. E ali, tendo o material da concorrência na mão, eu usei para punir a concorrência. Porque a solução que eles deram não foi a melhor solução. E nesse caso específico foi uma solução até que tinha alguns pontos ali é, de dúvida, né? Alguns pontos que eu não iria sugerir aquela solução. Então eu usei isso para punir a concorrência. Coloquei os pontos para o cliente, coloquei as soluções possíveis e usei essa informação que eu já tinha da concorrência para de fato puni-los. Olha, essa solução que foi lhe apresentada não é o ideal para o senhor por isso, isso, isso e isso. Então, o que eu estou lhe oferecendo é uma solução adequada, melhor do que essa, e de fato preocupado em lhe dar a melhor solução, um melhor desempenho. Então, tendo o material da concorrência na mão, você tem muito mais bagagem de argumentação para agregar valor na sua proposta. E acaba que ali, a partir do momento que eu coloquei essa pulga atrás da orelha, o cliente ficou na dúvida e fechou comigo. Então, essas são só duas situações em que você pode observar que ela enquadra uma série de situações que você já deve ter passado, vendendo vidros e esquadrias, que se encaixa, onde você pode gerar uma grande oportunidade a partir de situações como essa, onde o cliente manda o orçamento da concorrência. Mas aí, o colega vidraceiro pode estar pensando o seguinte: mas eu acho antiético trabalhar em cima do material da concorrência ou falar alguma coisa da concorrência, certo? Antiético é se você for falar mal da concorrência. O que eu coloquei aqui é que eu puni a concorrência pela solução que ela propôs, que de uma forma muito verdadeira eu expliquei para o cliente do porquê essa solução não cabe. Aí vai da índole do amigo, do colega vidraceiro. Mentir é uma coisa e explicar por que aquela solução não é a melhor ou não cabe para aquela situação é diferente de ser antiético. Então, não há uma ação antiética nesse caso, porque o que houve ali foi um desajuste da solução apresentada para a necessidade do cliente. Ponto. Mas mesmo assim, o colega vidraceiro ainda pode, não, mas eu não me sinto confortável nessa situação porque eu tenho um colega, um concorrente, e às vezes os clientes me mandam o material desse meu colega, que é meu concorrente, e eu não me sinto confortável.
Vamos lá. Muita calma nessa hora. O seu sucesso, o seu resultado, o seu crescimento, grande parte das vezes, ele depende de você. Há agentes externos que você não tem como controlar, né? Algumas situações de mercado, enfim. Mas o seu resultado, o seu desempenho, grande parte das vezes depende de você. E se você não agir naquilo que você pode, naquilo que você está no seu controle, você vai ser conduzido pela maré, você vai ser conduzido enfim, pelo vento, né? Então, o que eu quero dizer que se você não pensar nos seus resultados, nos seus objetivos, no seu negócio em primeiro lugar, o seu negócio tende a declinar, tende a não crescer. E o colega vidraceiro pode pensar o seguinte: você já pensou se esse seu amigo, parceiro de segmento, ele cresce, expande e dali para frente você começa a encontrá-lo mais e mais vezes em seus atendimentos, em suas concorrências, que daqui a pouco ele cresce, ele duplica, triplica, abrange praticamente toda a região e todos os orçamentos você concorre com ele. Ele continua sendo seu parceiro, seu colega, que bom que ele cresceu, mas se você não colocar o seu negócio em primeiro lugar, você não vai vender mais vídeo de quadrilha, porque o seu concorrente vai estar em o seu parceiro, colega vai estar em todas as concorrências. E como é que você vai crescer assim? Como é que você vai vender mais assim? Então, essa questão de ter um colega, um parceiro na concorrência, ela é simples. Ela é simples. Sendo uma concorrência leal, uma concorrência justa, não há por que você não agir dessa forma, aproveitar a oportunidade que apareça, certo? Então eu espero que tenha ficado claro que quando essa situação acontece, é uma grande oportunidade, é uma venda 50% feita, porque o cliente já sabe o vidro, a esquadria que ele quer e está procurando você para atendê-lo da melhor forma possível. Bom, e aí nós chegamos na grande pergunta, que é enviar ou não o orçamento com as medidas. Bom, é muito comum, entre os colegas vidraceiros, que eu já conversei ao longo desses 12 anos, vendendo vidro esquadria, eles não enviar a medida, né? Porque daí eu vou estar dificultando a vida do meu concorrente. É uma forma de ver, porém é uma forma errada. Eu já vou explicar o porquê. E essa forma de enviar o orçamento sem as medidas, isso prejudica a sua proposta. Por quê? Uma proposta, um orçamento, quando o cliente ele orça, ele deseja que venha de forma clara e objetiva. Então, quando ele recebe alguma coisa onde não está discriminado de forma clara e objetiva o que ele está orçando, o que ele vai comprar, o que ele está pagando, é uma proposta amadora, porque você não está sendo claro, não está sendo objetivo, você está agindo pensando na concorrência. Você de fato não está apresentando uma proposta para o cliente, você está apresentando um preço por um, por um serviço que você acordou com ele, né, ali no atendimento. De fato, não tem nenhuma proposta. Isso é tanto, isso é tanto. Né? Essa medida, esse material, essas informações vão lhe custar tanto. E sim, não tem as medidas. Ó, o senhor está comprando tal produto que sem as dimensões por tal valor. Isso é uma proposta amadora. Isso é uma proposta amadora. Porque o cliente, quando ele vai comparar ou de fato tomar a decisão dele, ele vai ler, mesmo que seja superficialmente, ele vai ler. Por exemplo, dito de outra forma, né, quando você vai comprar um carro, um automóvel, e você vai ver ali várias opções, vários modelos,
Você pode ter um folder super bonito, bem acabado, lindo, com uma bela foto do carro, certo? Só que esse folder vai estar lá, carro X, tantos mil reais. Beleza. Aí você tem o concorrente, que tem um outro folder, com a foto do carro, e embaixo, discriminado. O carro tem isso, 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 isso. Ou seja, um você tem uma bela foto, bonito, tal, e um valor. O outro você tem uma bela foto, talvez não tão bonito, não tão bem acabado, mas está discriminado. O carro tem isso, 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 por um valor, ali um pouco mais, um pouco menos, 5% a mais, 5% a menos, mas que está discriminado. Ele sabe o que tem naquele carro. O outro é uma bela foto. Olha, eu tenho quase certeza que se o cliente não tiver um envolvimento emocional com esse vendedor ou com esse produto da bela foto, do belo folder, ele vai acabar optando por o que está discriminado, porque ali ele sabe o que ele está comprando. Ele sabe o quanto tem a mais do que o outro, porque o outro não deixa claro se isso tem ou não, certo? Da mesma forma é a nossa proposta, o orçamento. Então, quando o orçamento está bem discriminado, materiais, medidas, informações, detalhado, claro e objetivo, ele tende a vender muito mais do que uma proposta que não está clara, não está discriminada. Então, eu espero que o colega financeiro tenha entendido que quando uma proposta ela é profissional, ela está discriminada, clara e objetiva. E quando é uma proposta amadora, ela está vaga, ela está sem muitas informações, apenas o preço. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho super importante enviar a proposta sempre com as medidas. Um exemplo muito bom, que os colegas vidraceiros já provavelmente passaram por isso, é quando se trata de grandes obras, né, obras, enfim, grandes obras. Às vezes uma grande obra para mim pode ser uma pequena obra para você, mas vamos lá, uma casa de alto padrão ou um grande prédio, né? Sempre essas propostas elas terão ali discriminados os materiais, as medidas, as informações, porque você está falando ali ou com um comprador profissional de uma construtora, ou você está falando ali com um arquiteto, com um engenheiro, ou com um cliente de fato bem preocupado e antenado no que ele vai investir na sua casa de alto luxo. E ele exige ali que tenha discriminado as medidas. Então, esse seria um orçamento, vamos tratar assim, de alto padrão e profissional. E da mesma forma tem que ser no orçamento pequeno, né? Enfim, de uma obra menor. Da mesma forma, como é no alto, tem que ser no baixo, porque senão o baixo nem vai chegar no alto. Não sei se o colega financeiro me entendeu, mas mesmo que você tenha uma empresa pequena, mesmo que você atue com um pedido de um valor baixo, a sua ação, o seu pensamento, a sua mentalidade tem que ser de uma grande empresa. Tem que ser de uma grande empresa. Senão você nunca vai estar preparado para negociar um pedido de alto valor, que exige clareza, que exige objetividade, que exige, enfim, uma proposta profissional. Então a forma correta de enviar um orçamento, uma proposta para o cliente, uma proposta profissional, um orçamento profissional, é deixar discriminado as informações, as medidas, os materiais, tudo bem detalhado, claro e objetivo. Não precisa encher linguiça, colocar todas as especificações, perfil isso, tubo aquilo, material tal, 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 tal. Sim, claro, seu objetivo vai ter esse serviço, esse material, esse item, tudo isso vai lhe custar tanto, esse serviço vai ser executado de tal forma, com esse prazo, com essas condições, enfim, deixar todo o processo, toda a jornada do cliente em contato com você compactada, as informações na proposta, no orçamento. Porque só assim quando ele receber, ele vai ter claro, beleza, é isso que eu estou comprando, vai ser feito dessa forma, entregue dessa forma, com essas condições e essa é a proposta. Show de bola, ficou claro. Entende? Então, a forma correta de ser feita é dessa forma, é enviando as medidas. Sem as medidas, assim, é de um amadorismo que dificilmente vai levar um amigo para um patamar de uma grande empresa. Porque
Todos os colegas vidraceiros que eu conversei, eles agiam dessa forma pensando no concorrente, para dificultar a vida do concorrente. E isso é uma perda de tempo, porque em vez de você estar pensando em como você chegar lá e faturar alto, né, em como você chegar lá e faturar os 10 mil reais por mês vendendo vidro de esquadria todo mês, você está pensando no seu concorrente, em dificultar a vida dele. Então, é, isso não cabe numa, numa proposta profissional, numa atuação profissional. E essa é a nossa proposta aqui, é ajudar você, colega vidraceiro, a vender mais vidros e mais esquadrias para chegar lá nos seus 10 mil reais todo mês vendendo vidro esquadria. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.